Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos começar a nossa nova série de aulas, né, que é a Formação Econômica do Brasil Contemporâneo. A gente vai apresentar essa disciplina que ela destina-se aos estudos da formação econômica do Brasil contemporâneo no período que vai de 1930 até 1980. O objetivo é levá-los à compreensão das mudanças das políticas econômicas no período e no entendimento de como elas influenciarão a economia brasileira nos tempos atuais. Então, essas informações, elas serão muito importantes nas tomadas de decisões na vida profissional, pois só podemos entender o presente se tivermos compreensão do passado. Então, percorreremos esse período, né, proposto abordando com ênfase a política econômica, mas sem esquecer dos aspectos políticos e sociais de relevância para o período, pois sem uma contextualização política, histórica e social, ficaria com certeza muito difícil de entender, de a gente entender a nossa economia, né? Então, abordaremos o período que vai da Revolução de 1930 até o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Que é de 1939 a 45, né? Também o processo de industrialização do país e as teorias que explicam esse processo, as políticas econômicas do governo Getúlio Vargas e a nova inserção do Brasil no mundo através do modelo de substituição de importações até o suicídio de Getúlio Vargas de 54, né? Em seguida, a gente vai estudar o período que vai do governo interino do Café Filho, né, depois do suicídio de Getúlio Vargas, até o período que Juscelino Kubitschek foi presidente e implantou o país, implantou o plano de metas, né, importante plano de modernização do Brasil, né. A gente vai estudar também o período que vai de 61 a 64, que abrange o governo de Jânio Quadros até sua renúncia, e o governo de João Goulart, o seu plano trienal, né, e a sua abordagem baseada nos princípios da CEPAL, né. A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, né. A gente vai nos preocupar também com o modelo de substituição de importações adotado nesse período e suas contradições macroeconômicas, né. E, por fim, trataremos do período militar, né, nas últimas aulas, né, desde o golpe até as crises econômicas da década de 1970, né, o primeiro e segundo choques do petróleo. A gente vai estudar os planos econômicos da época, desde o PAEG, né, passando pelo milagre econômico e pelo segundo PND. A gente vai se preocupar, então, com os desequilíbrios macroeconômicos que marcaram profundamente o período, como a escalada da inflação, o endividamento externo e o processo de modernização do Brasil, né? Então, para iniciar, a gente vai ver o fim da Velha República, que acabou em 1930, a industrialização e o Estado Novo do Getúlio Vargas, né, que vai até, esse Estado Novo vai até 1945, né, de 37 a 45, né. Então, a gente vai seguir estudando a tumultuada década de 1930 no Brasil. Esse período ele foi profundamente marcado por mudanças estruturais, desde o fim da sua inserção como país prioritariamente primário exportador e o início da industrialização até as grandes mudanças na política, com o fim da Velha República e a ascensão do Getúlio Vargas ao poder. Todas as mudanças se iniciaram com a maior crise que o capitalismo já vivenciou e que ocorreu nos Estados Unidos em 1929. A gente está falando da quebra da Bolsa de Nova York, que disseminaria a crise por todo o mundo, né? Uma calamidade econômica que, logicamente, atingiria profundamente o Brasil. Então, a gente vai recordar que foi na crise de 1929 e como ela afetou o Brasil, né? Após a Primeira Grande Guerra, que foi de 1914 a 1918, os Estados Unidos apresentaram um profundo enriquecimento graças à venda de armas e bens de consumo duráveis aos seus aliados na Europa, né, que é a aliança. Né? A gente não pode esquecer que os estadunidenses só se envolveram diretamente na guerra em 1917. Faltava apenas um ano para o fim do conflito. Assim, podemos afirmar que a guerra em nenhum momento ocorreu em solo americano e os Estados Unidos não perderam civis, fábricas ou plantações, bem diferente do que havia ocorrido nos 4 longos anos de batalhas na Europa, que teve seu território devastado, suas fábricas bombardeadas, sua agricultura destruída e parte da sua população dizimada. Né? Podemos inferir nesse triste panorama que a Europa
tanto os países que perderam quanto os que venceram teriam tido imensas dificuldades em seu processo de reconstrução. Né? Então, já na década de 1920, os Estados Unidos, por sua vez, se tornaram uma nação enriquecida e com uma economia muito aquecida. Esse aquecimento se refletia na produção de bens industrializados e agrícolas, sob um regime de padrão ouro, né? E taxas de juros baixas. Além disso, a partir desse período, o governo estadunidense passou a adotar uma política de empréstimos externos que visava tanto aos países destruídos pela guerra como aos países pouco desenvolvidos, como era o caso do Brasil, nessa longínqua década de 1920. Esse clima de euforia econômica se refletiu na Bolsa de Valores. Né? O sistema monetário, baseado no ouro, impedia que houvesse inflação, mesmo com taxas de juros baixas. A demanda mundial estava aquecida e era um ambiente muito propício à especulação, como a gente vai ver, inclusive, na própria fala do economista Galbraith, né? Ele diz o seguinte, que o ambiente de confiança e otimismo é fator essencial para que haja algum boom de crescimento, bem como a poupança, mesmo que seja com dinheiro emprestado. O desabrochar da especulação é muito mais provável após marcantes períodos de prosperidade do que nas primeiras fases de recuperação de uma depressão, né? Então, quando a taxa de juros está baixa, ela estimula a produção e isso se reflete no desempenho positivo das bolsas de valores, né? O colapso da economia foi inevitável. Eram inúmeras empresas fantasmas, a especulação estava incontrolável, os estoques se avolumavam. Né? A venda generalizada de ações por pânico em virtude da perda da confiança se alastrou sem controle. Então, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 se tornou uma verdadeira tragédia. Né? Fortunas se desfizeram do dia para a noite, empresas faliram, houve desemprego em massa. Enfim, os anos que seguiram ao episódio não seriam nada fáceis, né? Estava iniciada a Grande Depressão. E o que o Brasil tinha a ver com isso, né? Muito. A gente tem que se lembrar que o maior comprador do café produzido no país eram os Estados Unidos. Além disso, o governo brasileiro, junto com os cafeicultores, financiava a lavoura do café com empréstimos externos desde 1906, durante os acordos firmados no Convênio de Taubaté. Como havia ocorrido nos países mais ricos, o padrão ouro não havia resistido à Primeira Guerra, mas foi retomado mais tarde com a Caixa de Estabilização, uma experiência que só durou até 1929, né? Então, no Brasil, o padrão ouro resultava do estabelecimento da Caixa de Conversão, que emite papel moeda com lastro no metal, né? Então, com a quebra da Bolsa, os Estados Unidos imediatamente pararam de comprar o café brasileiro. Né? O café é um bem supérfluo, né? E pararam de emprestar dólares para que o governo brasileiro comprasse o excedente de café. Né? A crise ela foi exportada para o nosso país e parecia que tínhamos entrado em beco sem saída. Né? Então, a Revolução de 1930 ela ocorreu em 24 de outubro e foi um movimento armado que impediu que o novo presidente da República, o Júlio Prestes, assumisse o poder. Né? A sucessão à presidência proposta pelo último presidente do Brasil, né, que era o Washington Luiz, estava atrelada à crise no setor cafeeiro. E esse último presidente era paulista e cafeicultor. Então, pela lógica da política do café com leite que existia na velha República, o indicado para a sucessão deveria ser um mineiro. Porém, devido à profunda crise de 1929, o Washington Luiz achou por bem indicar outro cafeicultor, que era o Júlio Prestes, rompendo com a política anterior. Então, nas eleições de 1930, São Paulo e Minas Gerais romperam os acordos de alternância à presidência desde o início da República. Né? Isso ocorreu frente à indicação de Júlio Prestes em detrimento do mineiro Antônio Carlos de Andrada, que era então presidente do Estado de Minas Gerais. Presidente do Estado era um nome antigo que nós dávamos aos governadores. Né? Formou-se no período a Aliança Liberal, liderada pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, insatisfeito com os rumos políticos do país. Né? Então, o clima político se tornou muito tenso frente à acusação de fraude eleitoral contra o governo de São Paulo, pois a vitória de Júlio Prestes à presidência foi acusada de fraudulenta. Né? Então, o clima chegou ao seu ápice com o assassinato do paraibano João Pessoa, indicado a vice-líder de Getúlio Vargas. Né? Então, houve uma revolta armada e, como consequência, derrubou Washington Luiz e, assim, se iniciou a nova república, que teve fim à hegemonia do poder da oligarquia cafeeira paulista.
Getúlio Vargas, que anteriormente havia sido ministro da Fazenda de Washington Luiz e era presidente do estado do Rio Grande do Sul, ele assumiu a chefia do governo provisório em 3 de novembro de 1930. Então, eu vou, inclusive, indicar aqui um documentário para vocês verem, né? Vou deixar na descrição, que é a Revolução de 30, né? Ele é um documentário de 1980, brasileiro, óbvio, né? E ele é do Cídio Bar, tá bom? Então, com a crise mundial deflagrada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a situação da economia cafeeira ficou em situação muito grave. Se tornou impossível conseguir crédito no exterior para financiar a compra de novos estoques. Então, a liquidação das reservas metálicas, somada à ausência de compradores de café, levou a uma grande queda do preço do produto, né? A baixa foi de 22,5 centavos de dólar por libra para 8 centavos, né? Então, a baixa do preço internacional do café e a falência da conversibilidade levaram à queda do valor da moeda nacional, favorecendo os produtores de café, mas o mercado externo não tinha como absorver essa enorme produção. E o café é um produto considerado, como foi dito antes, supérfluo, então, portanto, muito sensível às variações de preço, né? A procura é pouco elástica em função dos preços, né? Além disso, a desvalorização da moeda, ao estimular a venda do café, induziu o cafeicultor a continuar colhendo o café, né? Isso leva para a maior baixa de preços e a nova depreciação da moeda nacional. A pergunta que o novo governo implantado por Getúlio Vargas passa a enfrentar é: como lidar com os estoques sem acesso a recursos externos? Era evidente que o excedente de produção não seria escoado em tempo hábil. A resposta seria destruir o excedente das colheitas queimando. Essa atitude do governo da nova república foi de extrema importância para a condução da economia brasileira em período de crise tão profunda. Ao queimar o excedente de café e, com isso, regular o preço do produto, se estava, na realidade, se mantendo um nível de emprego que afetava não só o mercado externo, mas também o mercado interno, né, se reduzindo, assim, os efeitos multiplicadores do desemprego sobre os demais setores da economia. Então, o choque externo sobre a economia brasileira afetou a moeda e o balanço de pagamentos, né? Vamos ver agora alguns indicadores, né, daquela época. As reservas, que se somavam 31 milhões de libras em setembro de 1929, caíram a 14 milhões em agosto de 1930 e haviam desaparecido em 1931. Entre 31 e 32, as importações caíram a um terço do seu valor em libras esterlinas, né, de 1928, perdão, enquanto as exportações caíram quase a metade. Em volume de importações, decresceram em cerca de 60% entre 1929 e 1932, enquanto as exportações declinaram 16%. O preço da importação em R$ 1.000, que era a moeda na época no Brasil, cresceram 6%, enquanto os preços de exportação caíram quase 25%. Assim, os termos de intercâmbio sofreram uma deterioração de cerca de 30% e a capacidade de importar em 40%. Então, com a desvalorização da moeda nacional, somada à manutenção do emprego por meio da proteção do setor exportador, a gente pode afirmar que os interesses ligados à indústria nacional ficaram protegidos, pois os produtos importados ficaram muito caros e os industriais tinham acesso a insumos relativamente baratos, além da manutenção do poder de compra, que era formado basicamente por aqueles que direta ou indiretamente estavam ligados ao setor cafeeiro. Outra questão fundamental sobre o período refere-se ao pagamento da dívida externa que o Brasil tinha com os bancos internacionais. Em função da crise, é lógico que o país passou a ter enormes dificuldades para honrar seus compromissos com bancos internacionais, né? Então, o Funding Law parcial foi negociado em 1931 e a negociação foi unilateral da parte do Brasil, né? Então, ele garantia o pagamento integral do serviço dos Funding Law de 1979 a 1914, a 1889 a 1914, né? E estipulava que os juros relativos aos demais empréstimos federais por 3 anos seriam pagos a título de 5%, cuja emissão corresponderia ao Funding Law de 1931.
As amortizações relativas a esses empréstimos federais seriam suspensas e nada se dispunha sobre o serviço dos empréstimos estaduais e municipais. Então, conforme nos conta o Abreu, o primeiro Funding Law foi uma medida econômica tomada por Campos Salles durante a República Velha em 1899, né, durante a crise do encilhamento. Né. Essa medida estabelecia a concessão de empréstimos de 10 milhões de libras esterlinas a ser utilizado para pagamento dos juros da dívida externa brasileira nos 3 anos seguintes. Houve concessão de mais 10 anos para o pagamento da dívida. Em resumo, o funding loan significava dar um prazo maior para o pagamento da dívida por meio de um novo empréstimo. Então, após o primeiro funding loan, seguiram-se de 1914, né, e o de 1931. Como a gente vai ver aqui na própria citação do Abreu, o acordo não era bom para os Estados Unidos, né, e tinha grande participação das dívidas estaduais e municipais. Assim, havia uma tensão entre as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, analisando sob a ótica do Celso Furtado, né, a política de salvação do café adotada por Vargas, podemos afirmar que foi um período no qual o Brasil caminhou para uma contramão histórica, ou seja, enquanto o mundo enfrentava uma crise sem precedentes, o Brasil se iniciava o processo de modernização por meio da industrialização. Então, isso significa que a demanda agregada, que foi sustentada pela manutenção da compra do excedente cafeeiro, a desvalorização da moeda nacional que protegia o mercado interno e, portanto, a indústria nascente, levaram ao abandono paulatino por parte do país de um modelo unicamente primário exportador para um modelo de desenvolvimento baseado na indústria. Então, vamos ver as teorias que explicam, né, então, a industrialização do Brasil, né? Então, a gente vai estudar 4 teorias que procuram entender como se deu o processo de industrialização do Brasil, né? São teses estudadas por importantes economistas brasileiros e uma brasilianista, né? Uma das teorias mais aceitas é a dos choques adversos, defendida tanto por Celso Furtado quanto pelos teóricos da CEPAL, né? Então, a gente vai analisar também a teoria da industrialização liderada pelas importações, defendida pelo brasilianista, né, que é quem estuda o Brasil, né, brasilianista, que não necessariamente brasileiro, Warren Dean, além da teoria do capitalismo tardio, né, de Maria da Conceição Tavares, Sérgio Silva e João Manuel. Desculpa, João Manuel de Mello. E, por fim, a ótica da industrialização promovida pelo governo de Maria Tereza Berciani. Então, vamos começar pela teoria dos choques adversos, né? Essa teoria parte do princípio de que a industrialização brasileira ocorreu como resultado de estímulos à produção industrial provenientes de dificuldades no comércio internacional e de implementação de políticas internas expansionistas, né? É o caso que acabamos de ver, né? A crise dos anos 1930, ela representou não um retrocesso, mas um importante avanço da modernização do Brasil, né? Por meio da industrialização como reação à derrocada da economia cafeeira, né? É lógico que, como todas as teorias, a dos choques adversos também é passível de críticas, né? Um dos mais importantes dados que questiona a validade dessa teoria para todo o período que abrange a industrialização do Brasil se refere à não identificação de um crescimento industrial induzido pelas exportações no período que antecede a década de 1930. Como a gente pode observar, como a gente vai poder observar mais para frente, né? Em momentos de crise, como em 1914, que foi o início da Primeira Guerra, né, por exemplo, né? Então, nesse período, de fato, a indústria decresce, né, em relação ao ano anterior, indo contra os princípios dos choques adversos. A tabela, a gente vai também mostrar que aponta uma existência de uma indústria mesmo que incipiente no Brasil, né? Porque o produto industrial, em 1910, por exemplo, ele estava 4,4% contra 4,7% do produto agrícola, né? No final da Primeira Guerra, nós tínhamos um produto industrial 1,1% negativo, ante a 3% do agrícola, né? Então, em 29, esse produto industrial, ele ainda estava negativo em 2,2% negativo, né, de crescimento, contra o crescimento de 0,3% da indústria
agrícola, né? Então, nós tínhamos empresas aqui no Brasil de máquinas, oficinas mecânicas e fundição, já no ano de 1917 em São Paulo, no estado de São Paulo. Isso, ou seja, bem antes de 1930, mostrando que a diversidade, a quantidade já era bastante considerável no Brasil de fábricas, né? Por exemplo, nós tínhamos aqui a F&L Seidel, né, que é de antes de 1891, a F. Amaro, de 1892, né? A Companhia Mecânica Importadora, que é de 1890, e nós tínhamos em 1917, né, aliás, perdão, 1907, nós tínhamos a Riscalar Jorge, a Herman Stoltz Company, a Liberty Company, o J. Rangel Company, o Filadelfo Castro, Afonso Mariano, o Antônio Marmano, o Rutgen Company, o Littlewood Company Limited, né, que é de 1860, o Barchelli e Bugarelli, Cardinale e Matarazzo, gravem esse nome, Craig Martins, de 1895, e tinha uma outra Craig Martins também na mesma época, que não tinha nada a ver, de outras vertentes. A Bernardo Coutigan, a Caldas Company, a Companhia McHarvey, a Pedro Anderson Company, o Pedro Faber, o Lingerwood Company Limited, o Arends Irmãos, né? O Jefferson Barreiros e Company, o Amilanese Irmãos e o Carlos Tomani, né? Então, isso é para vocês terem a ideia da teoria dos choques adversos, né? Agora a gente vai ver a ótica da industrialização liderada pelas exportações, né? Essa ótica ela é defendida pelo brasilianista Warren Dean, né? Como parte do princípio de que a origem do crescimento inicial da indústria brasileira se relaciona linearmente com as exportações. Então, o crescimento do setor exportador implicaria, então, uma expansão do mercado interno e das importações de maquinaria, e se traduziria em um aumento dos investimentos industriais. Uma retração no setor exportador, ao contrário, provocaria uma redução nesses investimentos. Então, apesar do que vimos, né, agora, havia indústria antes, né, 1930, né, e essa expansão é bem menor e menos importante do que a observada após esse período, né. Assim, essa teoria consegue explicar a indústria pré-1930, mas não o aumento da produção industrial que ocorreu após a crise de 1929. Já a teoria do capitalismo tardio, então, traz que a emergência e a evolução de uma indústria manufatureira em São Paulo, elas são analisadas por essa teoria, né, como uma etapa do desenvolvimento de uma economia agrícola exportadora capitalista determinada. Então, portanto, em primeiro lugar, por fatores internos. A libertação da escravatura tem importante papel no processo de inserção do país no modo capitalista de produção, pois só haverá capitalismo se houver mão de obra assalariada e, por sua vez, só haverá mão de obra assalariada em escala importante se houver indústria. Então, como nas outras teorias analisadas até aqui, a crítica que podemos fazer sobre essa análise é que ela, assim como a teoria dos choques adversos de Celso Furtado, ela subestima a diversidade industrial ocorrida no período antes de 1930. Né? E, por fim, a ótica da industrialização promovida intencionalmente por políticas do governo. Né? Então, essa ótica ela dá ênfase à proteção concedida à indústria como um fator que teria propiciado a emergência do desenvolvimento de um setor manufatureiro no país agrícola exportador, identificando ainda ciclos alternados de investimento e produção, determinados por alterações na taxa de câmbio. Então, como crítica a essa teoria, podemos dizer que parte sempre do pressuposto que o governo, esteve disposto a proteger a indústria e seria uma precipitação. Então, não há nenhuma comprovação que o Estado brasileiro teria promovido uma política explicitamente protecionista no período que antecede a Primeira Guerra. Né? Então, a gente pode fazer breves análises sobre a industrialização do país a partir dessas teorias brevemente faladas. Né? Então, a despeito de uma expansão industrial relevante a partir de 1930,
a gênese da industrialização é anterior a esse período. Então, não há uma só indústria nascente no período. Ela apresenta alguma diversificação. Então, no investimento industrial durante os anos do encilhamento, o então ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, ele adotou uma política que visava a estimular a industrialização e o desenvolvimento brasileiro. Mas sabemos que essa política levou a uma grave crise econômica, que resultou em altíssimos níveis de inflação. Apesar da crise, muitas indústrias elas resistiram, né, deixando um legado que seria utilizado como base industrial anos mais tarde. Então, como vimos na teoria de Maria Teresa Versiani, que defende a ideia de que a indústria teria sido promovida por políticas públicas que teriam um intuito de proteção à produção industrial brasileira, se isso não se confirma, mesmo que meio sem querer também acabou por estimular a modernização do país, né? Então, a gente pode dizer que as quatro teorias se adequam aos períodos específicos que vão da proclamação da República até a Segunda Grande Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Como dica para poder ilustrar bem esse período, eu vou deixar aqui a indicação do filme Mauá, O Imperador e o Rei. É um filme de 99, nacional também, claro, né, até porque estamos falando de Brasil. E eu vou deixar nos comentários. Comentários não, na descrição. Então, a gente vai ver agora a industrialização da cidade de São Paulo, né, que é a cidade mais industrial do país, né? Então, a cidade de São Paulo, ela foi palco de um crescimento extraordinário, né? Então, de uma pequena vila com um pouco mais de 31 mil moradores em 1870, a cidade já contava com uma população em torno de 70 mil habitantes no período entre 1870 e 1890, né? Então, esse significativo crescimento populacional se deveu fundamentalmente à requisição cada vez maior da demanda por mão de obra que passou a existir nas fazendas de café, em função tanto do aquecimento da própria produção cafeeira quanto da pressão pela abolição da escravatura. Né? A população de São Paulo, em 1900, já chegava a surpreendente número de 270 mil habitantes, em 1920 a 600 mil habitantes, a maioria de imigrantes. Então, os números de entradas de imigrantes pela cidade de São Paulo, eles são surpreendentes, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns registros de entrada de pessoas que vinham principalmente da Itália, mas também de outros países como Portugal, Espanha e Alemanha. Então, em 1891, entraram mais de 108 mil pessoas, né? Imigrantes na cidade de São Paulo. Um ano antes, esse número era de 28 mil, pouco mais de 28 mil, que contrastava com 1889, que é o ano da República, né? Foram um pouco menos de 28 mil. Um ano antes no ano da abolição, em 1878, esse número já era gigantesco, eram 92 mil, né? Que contrastava bem também diretamente com o ano anterior, né? Foi 32 mil, né? Antes que em 1886 eram 9 mil, pouco mais de 9.500 imigrantes que entraram na cidade de São Paulo. Então, o início da industrialização da cidade de São Paulo se deveu ao café e aos investimentos em infraestrutura gerados tanto para o escoamento da lavoura cafeeira, quanto pela fixação do cafeicultor no Planalto, né? Então, as primeiras instalações industriais visavam justamente atender à demanda dos cafeicultores, visando a construção civil, iluminação pública, calçamentos, entre outros, e principalmente a uma infraestrutura mais sofisticada, como a construção de estradas de ferro, que escoariam a produção do interior para o Porto de Santos, passando obrigatoriamente pela cidade de São Paulo. Então, a industrialização de São Paulo não teria ocorrido se não fosse o capital cafeeiro. Então, as primeiras tentativas de industrialização do Brasil não aconteceram no Sudeste cafeeiro, mas sim no Nordeste. Contudo, essas experiências acabaram não tendo resultados positivos, fundamentalmente pela ausência de um mercado interno, já que se tratava de uma região muito pobre e na qual faltava uma infraestrutura que desse apoio a essa indústria, como transporte e energia. Então, a gente vai ver agora uma tentativa de industrialização do Nordeste ainda no século XIX, né? Então, a gente vai ver a história do Domiro Gouveia, né?
Ele é nascido no Ceará em meados do século XIX, e ele foi o primeiro empresário a empregar em 1913 a energia hidráulica da queda de Angiquinho, né, na cachoeira de Paulo Afonso, a fim de colocar em funcionamento as máquinas de sua indústria que se chamava Companhia Água Fabril Mercantil, instalada na cidade de Recife e em Pernambuco, né. Então, em 1914, o Domiro Gouveia inaugurou uma fábrica de linhas que passou a se dominar o mercado brasileiro, mas também atingiu os mercados na América do Sul, como Argentina, Chile, Bolívia e Peru. Né? Ainda nesse ano, o empresário ele iniciou a construção de estradas para a circulação de seus produtos em Alagoas, onde residia na época, fundando 520 quilômetros de vias carroçáveis, introduzindo assim pela primeira vez os automóveis no sertão nordestino. O Gouveia ele viajou diversas vezes para os Estados Unidos e Europa, que são locais onde ele trouxe a ideia do uso da energia elétrica. Então, ele se instalou no distrito de Pedra, em Alagoas, que atualmente se chama de Delmiro Gouveia, próximo a Paulo Afonso, em 1909, e o distrito passou a contar com uma população de 5 mil pessoas que tinham acesso a essa grande novidade, que era a luz artificialmente produzida, além de água encanada, esgoto, telefone, telégrafo, tipografia, capela, cinema, lavanderia, fábrica de gelo, armazéns e escolas. Então, a fábrica não trouxe muitos empregos, né, fundando a primeira vila operária no sertão. Aliás, a fábrica trouxe muitos empregos, né, fundando a primeira vila operária no sertão. Os moradores da vila não pagavam pela água e pela energia elétrica, mas não podiam jogar lixo nas ruas, beber nada alcoólico ou portar armas, né? Então, 3 anos após a inauguração da fábrica, o Domiro Gouveia foi assassinado a tiros aos 54 anos, em circunstâncias que nunca foram esclarecidas, né? Então, se pressupõe que toda essa modernidade deva ter incomodado os coronéis dos grandes latifúndios nordestinos, que pretendiam manter a população na pobreza e, consequentemente, na ignorância, e assim assegurar o seu curral eleitoral, além de garantir uma mão de obra barata e abundante. Então, assim termina muito rapidamente a mais bem-sucedida experiência de industrialização do Nordeste brasileiro. Então, como indicação, eu vou deixar aqui justamente o livro que fala sobre Delmiro Gouveia, né? Que é o Coronel Delmiro Gouveia, né? É um filme de 77, muito interessante, eu já vi, muito bom. Bom, os imigrantes, os cafeicultores, eles foram os precursores da industrialização do Brasil, né? Então, dentre os imigrantes, podemos citar as famílias Matarazzo, que eu tinha falado antes, italiana, né? A Jafé, libanesa, a Crespi, também italiana, a Clabin, né, a judia, e a família Inácio, uma família portuguesa, né? Então, a gente vai ver rapidamente duas dessas histórias. E a mais famosa, a gente tem que, óbvio, começar falando da indústria Matarazzo, né? Então, ao contrário do que muitos pensam, né, o Francisco Matarazzo, quando chegou ao Brasil em 1881, ele não era pobre e uma pessoa de pouca instrução, né? Ele tinha educação superior e experiência no comércio trazida lá da Itália. Então, o Conde Matarazzo ele se estabeleceu rapidamente na cidade de Sorocaba, no comércio de banho de porcos. E anos depois, ele se mudou para a capital São Paulo, onde fundou uma empresa que importava farinha de trigo e toucinho, né? Então, em 1900, com crédito obtido no British Bank of South America, ele construiu o primeiro moinho a vapor em São Paulo. E, em 1904, fundou uma fábrica têxtil. Além disso, ele foi proprietário de uma fábrica de azeite, de fósforos, de massas, velas, conservas, caixas de madeira, né, tipografia e cerâmica, entre outros. Né? Em 1930, o nome da família Matarazzo era sinônimo de riqueza e êxito empresarial. E agora a gente vai falar sobre o grupo Votorantim, né, que é da família Inácio. Né? Em 1892, o português Antônio Pereira Inácio deu início à sua carreira industrial como retalheiro e fundou uma empresa de beneficiamento de algodão. Então, o empresário esteve nos Estados Unidos, onde se aperfeiçoou, e com os lucros obtidos na sua fábrica, ele adquiriu uma fábrica de cimentos. Né? Em 1917, ele adquiriu a Têxtil Votorantim, a segunda maior empresa do ramo em São Paulo, e acabou por obter o controle de 17% das algodoarias, né, do estado de São Paulo. Em 1925, o genro do Pereira Inácio, o J. Hermínio de Moraes, ele se tornou diretor-gerente da companhia Votorantim e depois seu único proprietário. Esse grupo que surgiu em São Paulo, ao lado das indústrias Matarazzo, Crespi, Klabin, Jafé, entre outras, ela se tornou um símbolo da industrialização e do desenvolvimento de São Paulo.
Mas tá, a gente falou, mas faltou falar sobre o modelo de substituição de importações, né? Então, após a crise de 1930, a indústria brasileira passou à forma que comumente chamamos de PSI, ou seja, Processo de Substituição de Importações. Então, como escreveu Celso Furtado, a maneira como o Brasil enfrentou a crise de 1930 fez com que se deslocasse o centro dinâmico da economia brasileira, ou seja, um elemento essencial deixou de ser a demanda externa, que era típica de economias primárias exportadoras, e passou a ser a atividade industrial, que é, obviamente, nesse período, voltada para o mercado interno. Então, apesar do nível de renda ser mantido com a política de salvação do café, persistiam os constantes desequilíbrios no balanço de pagamentos brasileiros, causados fundamentalmente pela queda da exportação do café. Então, a renegociação da dívida externa brasileira e a desvalorização da moeda nacional aliviaram a pressão sobre o balanço. Porém, a desvalorização da moeda nacional causou forte elevação nos preços dos bens importados, e isso teve o poder de tornar os produtos nacionais mais atraentes, estimulando o seu consumo pelo mercado interno. Então, essa rentabilidade tornou o setor mais dinâmico e passou a atrair investimentos tanto do próprio setor cafeiro como de outros setores também. E esse é o deslocamento do centro dinâmico citado por Furtado. Então, podemos afirmar, portanto, que a industrialização do Brasil na década de 1930 se deu pelo processo de substituição de importações, né? Então, substituição de importações significa produzir internamente o que antes era comprado fora do país, né? Então, as características fundamentais desse tipo de industrialização baseado no PSI são a industrialização, que nesse caso é fechada, ou seja, voltada para dentro, e visa fundamentalmente atender o mercado interno, né? E depende de medidas protetoras do governo dos concorrentes externos, né? Então, para isso, houve mecanismos de proteção à indústria nacional usado pelo PSI, como a desvalorização do câmbio, né? Porque desvalorizando ele, o produto importado fica muito caro, o que por si só acaba se constituindo como protetor da indústria nacional. A vantagem da desvalorização do câmbio é que, indiretamente, acaba também favorecendo o setor exportador, gerando mais recursos para estimular a indústria nacional. Contudo, a desvantagem é que o país fica dependente de tecnologia e de bens de capital dos quais ele não tem autonomia e cujos preços geralmente ficam extremamente altos, pois são importados, né? E, além disso, a elevação de tarifas de importação, né? Então, as tarifas de importação são elevadas, se obtendo dessa forma um efeito protecionista sobre alguns produtos pré-definidos pelo governo, né? Então, esses produtos são aqueles que podem ser produzidos internamente e aos quais se aplicam tarifas mais baixas para bens que o país não tem a possibilidade de produzir. Então, percebe-se que o mecanismo fundamental do modelo do PSI estava no estimulamento do comércio do mercado externo. Porém, se você avançar em um setor, provavelmente irá estrangular outro setor. Por exemplo, se desenvolvemos a indústria de bens alimentícios por meio de medidas protecionistas, por outro lado, são necessárias mais máquinas para mecanizar o setor e tornar a produção mais eficiente. Se não possuímos a tecnologia para construir essas máquinas, obrigatoriamente teremos de adquiri-las fora do país, daqueles que possuem essa tecnologia. Isso cria um paradoxo. Apesar de o governo eventualmente poder nos beneficiar com isenção de tarifas aduaneiras, a moeda nacional continua desvalorizada. Assim, pagaremos caro por esses equipamentos e por esses preços terão de ser repassados ao consumidor final, limitando o avanço da demanda. Então, outra característica importante do modelo de PSI é o inevitável aumento da participação do Estado, pois para que a industrialização se concretize, é necessário que o governo gere adequação na legislação, por exemplo, criando uma lei trabalhista. Também é necessária a criação de órgãos, instituições de fomento à indústria, como a criação de um banco de desenvolvimento. No caso do Brasil, o BNDE, né? Então, o Estado precisa também criar infraestrutura, como fornecimento de energia, água, saneamento e meios de escoamento da produção, como estradas, portos, entre outros, né? Então, o governo brasileiro se viu também obrigado a fornecer insumos básicos à produção com a fundação da CSN, né, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e a Companhia Vale do Rio Doce, além da própria Petrobras. Então, podemos inferir que, devido ao excesso de protecionismo, as indústrias criadas por meio deste modelo tendem a ser mais ineficientes, pois, além da proteção, não contam com uma concorrência expressiva.
Então, uma característica cruel do modelo de PSI é a tendência de haver um aumento da concentração de renda. Isso porque, com a falta de investimentos na agricultura, há uma liberação da mão de obra para os crescentes centros urbanos, gerando problemas socioeconômicos de alocação adequada dessa população carente. Os salários tendem a ser baixos devido ao excesso de mão de obra e as condições de vida desses trabalhadores costumam ser extremamente ruins. Então, o aumento da favelização e da violência urbana são consequências imediatas desses desequilíbrios, né? Então, esse modelo não permite a inserção de grupos ou pessoas pouco capitalizadas, dando oportunidade apenas àqueles que contam com quantias maiores de dinheiro ou financiamento. Então, o processo de substituição de importações será um modelo adotado pelo Brasil até o final da década de 1980. Olha quanto tempo, né? E, para avançar, vamos falar de um fato que aconteceu 2 anos depois desse período todo que a gente está falando, né? A Revolução de 1932. Então, a Revolução de 1932, que também é conhecida como a Revolução Constitucionalista, ela ocorreu em São Paulo entre 9 de julho e outubro de 1932. Ela tinha como objetivo principal a derrubada do governo de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição. Foi o último grande conflito armado ocorrido no Brasil, né? São Paulo deixou de apoiar o governo de Getúlio Vargas, constituindo um partido denominado Frente Única, que exigia o fim da ditadura do governo provisório de Vargas. A revolta contra o governo era uma reação contra a derrubada de Júlio Prestes, que havia tido em 1930 o voto de 90% dos paulistanos, né? Então, o estopim da revolta se deu quando, em 23 de maio, 4 dos 5 jovens que formavam o chamado MMDC, que é o Martins Miraguaia, Drauzio Camargo e Alvarenga, foram assassinados por partidários de Getúlio Vargas. Ao movimento liderado pelo MMDC se uniram o PRP, que era o Partido Republicano Paulista, e o Partido Democrático. Apesar do Getúlio Vargas já ter estabelecido que haveria eleições para uma nova Assembleia Nacional Constituinte e nomeado o interventor paulista, os paulistas continuavam insatisfeitos com as constantes interferências do governo federal e não evitaram o conflito. Então, eu vou mostrar para vocês um cartaz que foi confeccionado na época e espalhado pela cidade de São Paulo, que convocava os paulistas a lutarem na Revolução de 32 contra o governo federal, pegando em armas e citando o grupo MMDC. Vou mostrar para vocês. Esse é um dos cartazes, né? Você tem um dever a cumprir, né? E aqui embaixo, bem aqui embaixo, MMDC. Consulte a sua consciência. Calma, que tem mais cartaz. Aqui, na verdade, são 2 cartazes, né? Então, aqui, ó, para completar o batalhão, aliste-se, né? MMDC e Paulistas das Armas, MMDC. Enfim, em 9 de julho, o movimento revolucionário se iniciou. Pedro de Toledo foi proclamado governador de São Paulo. Se alistaram 200 mil voluntários e destes, 60 mil combateram. Apesar do número extraordinário de combatentes, São Paulo estava em desvantagem e acabou cercado pelas forças federais. Não havia como conseguir armas e São Paulo criou uma moeda própria, né? Uma moeda lastreada em ouro recolhido pelos revolucionários em uma campanha denominada Ouro para o Bem de São Paulo. Em setembro de 32, né, de 1932, as condições de São Paulo eram muito precárias. Assim, as tropas gaúchas acabaram por ocupar a cidade de São Paulo.
Terminado o conflito, muitos revolucionários se exilaram e o saldo de mortes também foi bastante significativo, né? Oficialmente foram 634 mortos. O saldo, porém, não foi totalmente negativo, né? A Revolução marcou o início do processo de democratização, pois em 3 de maio de 1933 foram realizadas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, e isso levou à promulgação da Constituição Brasileira de 1934. Então, agora a gente vai falar sobre um período que vai de 34 a 37, que é o início do Estado Novo, né? Então, a gente pode dizer que é a democracia do Getúlio Vargas, né? Então, uma nova Constituição ela foi promulgada em 16 de julho de 34, né, promovendo vários avanços na democracia brasileira, como a proteção aos trabalhadores, o voto feminino e a obrigatoriedade do ensino primário, que atualmente denominamos de fundamental 1 ou anos iniciais. Também foi criada, através da nova Constituição, uma Justiça do Trabalho, que se adequava aos novos ritmos de tempo de trabalho urbano assalariado do país, com a criação da jornada de 8 horas diárias de trabalho, repouso semanal e férias remuneradas. Getúlio Vargas se reelegeu nesse mesmo ano por meio do voto democrático, se legitimando no poder após o golpe de 1930. Então, nesse período, pode ser considerado um interregno, né, democrático, que antecedeu o golpe do Estado Novo, de 1937. Porém, apesar desses avanços, foi uma época politicamente muito conturbada. Dentre as crises políticas que nela houve, podemos citar a Intentona Comunista de 1935, promovida pela ALN, né, que é a Aliança Nacional Libertadora, que tinha como base ideológica o socialismo, né, cujos líderes eram Luiz Carlos Prestes e a sua esposa Olga Benário Prestes, né? E para ilustrar bastante isso de forma bonita, né, eu vou deixar aqui a dica do filme Olga, né? Bastante falado na época, né? Já tem uns 15 anos, uns 15, 16 anos, 17 anos, né? Então, economicamente, esse período ele foi marcado pelo alívio do balanço de pagamentos, porém, havia uma pressão de empresários estadunidenses para que houvesse um regime de câmbio preferencial no Brasil, né? Segundo disse o Abreu, essas pressões provocaram o envio da missão chefiada por John Williams, do Federal Reserve Bank of New York, né, para aliviar a situação cambial brasileira. Em contraste com diagnósticos ortodoxos, tal como Niemeyer em 1931, Williams reconheceu a solução do problema do nível do comércio internacional e da redução dos obstáculos ao livre comércio. O controle cambial só havia sido adotado após o esgotamento das políticas de exportação de reservas e de depreciação cambial. Reconhecer que essa última, né, a depreciação cambial, acarretava a redução da receita de exportação em vista à inelasticidade da demanda de café, conjugada à importância do Brasil no mercado internacional do produto, né? Então, no início de 1935, em função da gravidade da crise cambial, foi proposta pelo presidente do Banco do Brasil a suspensão do pagamento do serviço da dívida externa, né? Então, para minimizar essa crise com os Estados Unidos, o então ministro da Fazenda, que era o Souza Costa, ele se comprometeu a liberalizar, né, o regime de câmbio e manter o serviço da dívida. Com essa política mais liberal, as exportações se expandiram em 20% entre 35 e 36, né, enquanto as importações se mantiveram constantes. Então, as dificuldades eram muitas, mas a economia do Brasil crescia em torno de 6,5% no ano entre 1934, né, ao ano, né, entre 1934 e 1937. O encarecimento das importações permitiu o uso da capacidade ociosa na indústria, né? Então, nesse período, embora se iniciasse uma lenta recuperação da economia mundial, a política de compra e queima do café ainda permanecia, o que assegurava o preço da saca. Então, em relação aos resultados comparados entre crescimento industrial e agrícola, se nota que a agricultura teve no período um desempenho medíocre, crescendo um pouco mais de 2% ao ano, enquanto a indústria cresceu em média 11% ao ano, né? Então, em termos de política internacional, o governo apresentava uma aproximação cada vez maior com a Alemanha, e um distanciamento dos Estados Unidos. Getúlio Vargas aparentemente se sentia mais confortável com os princípios ideológicos de uma direita não democrática que comprava terreno fértil na Alemanha após o fim da República de Weimar, né? de Weimar, e a ascensão do governo nazista do Terceiro Reich, que pregava uma gestão com princípios nacionalistas, intervencionistas e concentracionistas.
princípios esses que influenciariam o Estado Novo entre 37 e 45. Então, algumas estatísticas do período em relação ao comércio exterior, né, que diz que de 1928 a 1939, a participação estadunidense caiu de 27% para 23%, a britânica de 22% para 10%, a francesa de 6% para 3%, enquanto a Alemanha, a participação alemã cresceu de 12% para 25%. Então, esses números deixam claro que havia uma aproximação comercial com a Alemanha. Logicamente, o maior comércio com a Alemanha não estava assentado somente em bases ideológicas, mas também sobre a tensão com os Estados Unidos, desde a renegociação da dívida externa com os estadunidenses, né? Então, o Estado Novo, né, que foi de 37 até 45, né? Então, a Constituição de 34, como vimos, iniciou um processo de democratização do país e determinou a realização de eleições diretas para a presidência da República em 1938, né? Pela nova carta, Getúlio Vargas poderia ser reeleito. Só que o mundo entrava em efervescência ideológica a partir da década de 1930, com a ascensão de diversas ditaduras, principalmente na Alemanha, com a ideologia nazista conquistando cada vez mais adeptos, e na Itália, com as ideias fascistas comandadas por Mussolini. As ideologias nazistas e fascistas eram marcadas por forte sentimento nacionalista e pela centralização estatal. Então, no Brasil, não era diferente, né? De um lado, as greves se tornavam cada vez mais conquistantes com o apoio da ANL, né? Nós falamos Aliança Nacional Libertadora. E de outro, havia grupos que defendiam doutrinas cada vez mais próximas do nazifascismo europeu, por meio da Ação Integralista Brasileira, né? Ou AIB, né? Que é a organização fascista liderada por Plínio Salgado. Se tornava cada vez mais evidente a aproximação ideológica de Getúlio Vargas com a AIB e o afastamento cada vez maior da ANL, que havia apoiado em 1930 a subida do Getúlio Vargas ao poder, né? Então, o governo passou a amedrontar a população brasileira com um pressuposto perigo vermelho, né? Em função dessa ameaça, Getúlio Vargas declarou o estado de sítio em 1935, fechou o Congresso e os direitos civis foram suspensos, né? Então, o governo federal perseguiu e torturou seus inimigos. Em 1936, o Luiz Carlos Prestes e sua esposa Olga Benário Prestes, eles foram presos, né? Olga, que era estrangeira e judia, foi deportada para um campo de concentração nazista da Alemanha, onde acabou falecendo, né? Então, o golpe do Estado Novo foi dado em 10 de novembro de 1937, inaugurando um período de profundo autoritarismo no Brasil. O governo justificou o golpe alegando que havia uma ameaça comunista que deveria ser debelada, dizendo que havia descoberto um documento denominado Plano Cohen, que expunha a intenção de entregar o país aos comunistas soviéticos. O Plano Cohen de 1935 era um pressuposto plano, né, que tinha por objetivo derrubar o presidente Getúlio Vargas e propiciar aos comunistas a tomada do poder. Em 30 de setembro de 1937, o general Góes Monteiro, que é o chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro, noticiou no programa de rádio Hora do Brasil a descoberta de um plano arquitetado pelo Partido Comunista do Brasil, que tinha como objetivo derrubar o presidente. No dia seguinte, Getúlio Vargas anunciou que o Brasil estava de guerra, né, justificando assim o golpe de Estado. Anos mais tarde, se comprovou que o plano nunca existiu. Era uma farsa que foi elaborada pelo próprio governo com o objetivo de declarar o Estado Novo e assim manter Vargas no poder sem que houvesse as eleições previstas na Constituição de 1934. Quem revelou a farsa foi o próprio general Góes Monteiro. O presidente foi assumindo uma postura ditatorial diante da aproximação com a Alemanha nazista, né? Então, na elaboração do falso Plano Cohen, Vargas mostrou uma proximidade com um grupo denominado integralistas, né, liderado por Filinto Miller, né, que pregavam um extremo nacionalismo e a perseguição aos comunistas, né? E aí começa a censura no Estado Novo, né? Então é criado o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi criado durante o período do Estado Novo, né? O nome inocente, né, Departamento de Imprensa e Propaganda, não revelava as verdadeiras intenções desse órgão, que foi responsável não só pela promoção do regime junto à população, mas também pela violenta censura aos órgãos de imprensa e aos veículos de comunicação. A música, o cinema e as artes em geral foram vítimas constantes da perseguição por parte do DIP, né?
Então, o governo do período foi marcado por um extremo populismo e pela fomentação dos sentimentos nacionalistas, e com isso, apesar de ser uma ditadura, conseguiu o apoio da população brasileira. Foi instituído um sindicato oficial vinculado ao Ministério do Trabalho e proibida a organização sindical não governamental. Assim, as relações entre trabalhadores e patrões ficavam sob controle do Estado. Por outro lado, em 1943, o governo consolidou as leis trabalhistas por intermédio da criação da CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, que foi feita um ano antes, né, que garantiu importantes direitos ao trabalhador, como o direito ao descanso semanal remunerado, às férias, à jornada de trabalho de 8 horas, ao salário mínimo e à regulamentação do trabalho feminino dos menores de idade. Assim, Vargas passou a ser chamado, nessa época, de pai dos pobres. Só que o sentimento de apoio ao governo era alimentado também pela promessa de modernização e industrialização cada vez maior do país. Para isso, foram criados órgãos de apoio ao desenvolvimento, como o Conselho Nacional do Petróleo e o Conselho Federal do Comércio Exterior. Como sabemos, esse foi o período da criação da CSN, né, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, então símbolo maior de desenvolvimento do país, né. Então, a Constituição de 1934, de caráter democrático, foi derrubada e o governo otorgou outra Constituição, baseada na Carta Polonesa, que ficou conhecida como Acolato, né? Era um conjunto de leis muito mais autoritário, baseado nos princípios fascistas que tanto pareciam agradar ao presidente. Se tratava de mais um profundo golpe na jovem democracia que havia sido uma promessa em 1934. Por essa trajetória, a gente pode perceber que o Getúlio Vargas era um camaleão da política. Deu um golpe em 1930, desrespeitando a Constituinte da época. Pouco tempo depois, promulgou uma Constituição democrática em 1934, ano em que assumiu o poder por vias legais, e finalmente, em 1937, deu outro golpe de Estado. Dessa vez, instalando uma ditadura feroz que perseguiu e torturou seus inimigos políticos, abandonando a Constituição democrática e substituindo-a por outra de caráter fascista. Como a gente vai ver mais adiante, nas próximas aulas, a Getúlio Vargas voltou ao poder em 1951, eleita democraticamente, assumindo claramente uma postura de defesa das camadas menos favorecidas da população, e se afastando da burguesia industrial, o que o levou ao isolamento e, finalmente, a um trágico fim que culminou com seu suicídio. E por hoje é só, gente. Então, essa foi a primeira aula de formação econômica do Brasil contemporâneo. A gente vai continuar na próxima aula com a Segunda Guerra e o Estado Novo, né? E deixa eu ver o que mais. Segunda Guerra e o Estado Novo, e também o governo Dutra, né? Que vai de 46 a 51, até antes do Getúlio Vargas, tá bom? Até lá.